Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF, como é que vocês estão? Este vídeo aqui será mais um vídeo de utilidade pública do que qualquer outra coisa, porque vai ser um vídeo explicativo sobre mapas. Hoje eu resolvi fazer um vídeo na mesma pegada do que já tinha feito sobre a geografia de Westeros, há um bom tempo atrás, mas agora falando a respeito do grande continente do leste. Hoje nós vamos falar a respeito do mapa completo de Essos, para ajudar vocês a se interarem no mapa, saberem onde estão os lugares, ter uma noção de onde as coisas estão e às vezes até das distâncias entre elas, embora as distâncias nas crônicas nunca sejam tão precisas quanto a gente gostaria. Esse é um vídeo que obviamente não contém spoilers, porque não trata de enredo, então podem assistir numa boa, sem problema. E como sempre eu peço a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e considerem os meios diretos de contribuição com o canal, através do Pix, que é sempre a melhor opção por ser direto, do botão Valeu Demais ou o Clube de Membros. Também peço a todos que deem uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo nos links de produtos afiliados do canal da Amazon, pois comprando através de qualquer um deles, vocês ajudam meu trabalho sem custo adicional. Com os recados dados e com a explicação feita, vamos começar a dar um giro pelo mapa completo, pelo menos o mapa que nós temos, do grande continente de Essos. Essos é, como todos nós sabemos bem, o maior dentre todos os continentes conhecidos e mapeados no mundo das crônicas, e de fato é tão grande que seu território ainda não é inteiramente conhecido, com sua porção mais a leste estando para além do alcance dos mapas que possuímos até o momento, e mesmo a porção já mapeada, para o lado de lá das Montanhas dos Ossos, sendo bastante misteriosa e insondável, para se dizer o mínimo, conforme expliquei detalhadamente em um vídeo recente sobre o Extremo Oriente, cujo link você encontrará na descrição abaixo ou ao final deste vídeo. Por isso mesmo, dados tanto o tamanho dessa massa continental quanto a complexidade acentuada existente dentre estes muitos locais e contextos culturais, não é de se surpreender que muitos fãs das crônicas se sintam confusos ou mesmo estupefatos com a perspectiva de tentar entender plenamente a geografia do grande continente do leste. E é precisamente esse tipo de sentimento que motivou o tema do vídeo de hoje. Dedicarei esta instância a explicar de forma detida e detalhada um mapa de Essos, enumerando seus locais mais importantes, traçando as distâncias e as proximidades entre eles sempre que isso for possível, e oferecendo todas as informações mais objetivas que estiverem disponíveis sobre o tema, para que todos possam ter um entendimento mais aprofundado e mais fácil da geografia dessas terras, o que com toda certeza contribuirá para o aumento de seu entendimento das crônicas de Gelo e Fogo em geral. Portanto, e sem mais delongas, comecemos a falar do grande continente e de sua geografia, partindo naturalmente de nosso principal ponto de referência na obra, os Sete Reinos de Westeros. Começando na capital dos Reinos do Poente, Porto Real, uma perspectiva bastante comum para comerciantes e aventureiros westerosi, aliás, nos encaminhamos para além da Baía da Água Negra e pelo Mar Estreito adiante, até atingirmos a costa do extremo oeste de Essos, que é completamente dominada já há séculos pelas chamadas Filhas de Valíria, as antigas colônias dos Senhores de Dragões que, após a queda do Império Valeriano, se tornaram conhecidas como as Cidades Livres, os primeiros locais dos quais falaremos hoje. As Cidades Livres são um conjunto de 9 assentamentos de origem valeriana direta ou indireta, tendo surgido como resultado de esforços de colonos oriundos da Península do Sempre Verão ou, no caso específico de Bravos, como subproduto da fuga desesperada de um grupo de escravos fugitivos dos dragões. E sua cultura e suas tradições possuem muitos elementos em comum, dadas suas origens. Mas ainda assim, ao longo dos séculos após a queda de Valíria, o relativo isolamento dentre elas, por serem em essência cidades-estado, vem tornando-as em locais mais e mais distintos, e até mesmo suas variações do valeriano vêm mudando, estando nos tempos das crônicas em vias de se transformarem em 9 línguas diferentes. Indo do extremo norte ao sul, temos primeiro Bravos, a filha bastarda, como é chamada, que se encontra sobre um conjunto de ilhas em meio a uma lagoa, no ponto extremo do noroeste de Essos, na curva entre o Mar Estreito e o Mar Tremente, e a mais isolada é Lorath, a menor e menos impressionante dentre todas as Cidades Livres, que se encontra um pouco mais recuada em direção a leste, localizada em uma ilha própria. Mais ao sul, a partir de Lorath, se encontra a Grande Norvus, já bem adentro do continente, uma cidade conhecida por ser um importante ponto de parada de caravanas comerciais de terra entre as outras cidades livres, e o Mar Dothraki mais interior, o caminho mais seguro em direção ao Extremo Oriente.
A partir de Norvus, se seguirmos o rumo sudeste, acabaremos eventualmente atingindo Koor, outra das cidades livres, consideravelmente mais misteriosa e insondável, considerada também como o epicentro da magia de sangue e das artes negras nessa porção do mundo, especialmente após a queda de Valíria, sendo uma cidade devotada a uma divindade misteriosa conhecida apenas como a Cabra Negra, muito ligada ao oculto, e sendo também famosa pelo episódio histórico dos 3000 de Koor, do qual já falei em um vídeo próprio. Por outro lado, se a partir de Norvus tomarmos o rumo mais a sudoeste, ao passar por um dos muitos afluentes do Rhoyne e tomar o rumo das estradas que serpenteiam pelas terras planas de Andalus e pelas colinas de Veludo, chegaremos eventualmente de volta à costa oeste de Essos, em sua metade, onde nos depararemos com a cidade livre de Pentos, aquela que é considerada como culturalmente a mais próxima de Westeros, por questões históricas e geográficas, um grande porto comercial, conhecido por seus opulentos magísteres e príncipes comerciais. Indo ainda mais para a sul a partir de Pentos, chegamos a uma porção bastante específica dessa região de Essos, as chamadas Terras Disputadas, os resquícios do que fora outrora uma das pontas do braço de Dorne, a ligação física existente entre Westeros e Essos, que afundou nas águas há muito, supostamente graças a uma intervenção mágica dos Filhos da Floresta, dando origem a esta península e às Ilhas dos Degraus. Essas terras são assim chamadas pois vêm sendo, há séculos, o objeto de disputas ferozes entre mais 3 das cidades livres, cada uma das quais localizada em um ponto diferente de seus extremos. Traçando uma espécie de triângulo isósceles invertido em torno dessas terras, em seu ponto mais acima e à esquerda, em uma ilha, encontra-se Tyrosh, cidade afamada por suas poderosas tinturas de origem animal, feitas a partir de uma espécie de caracol marinho típico da região, que são usadas principalmente para atingir tecidos, mas também para atingir os pelos faciais do Tiroshi, dando a eles um aspecto bastante diferente, único e até mesmo algo carnavalesco. Do outro lado do topo do triângulo invertido, do lado direito, encontra-se Myr, já no continente. Uma cidade de inventores, Myr é famosa por seus dispositivos engenhosos, como instrumentos de tortura, elaborados aparatos e engenhos de cerco e, principalmente, suas bestas tecnologicamente superiores, capazes às vezes de disparar 3 projéteis de uma só vez, o que as torna bastante visadas por guerreiros mais ricos ou experientes ou, às vezes, por legítimos cachorros coroados. Por fim, no vértice sul deste nosso triângulo hipotético, encontra-se a bela Lys, também uma ilha própria no mar, mas dessa vez já no Mar do Verão. A antiga colônia de veraneio dos Senhores de Dragões de Valíria, a cidade conhecida como A Adorável ainda conta como um de seus traços mais distintivos a presença pesada do sangue antigo entre sua população e suas famosas casas de travesseiros, bordéis de classe internacional, onde alguns dos mais ricos reis e senhores de todo o mundo vêm se indulgir nos mais diversos prazeres da carne. Nos deslocando depois um pouco mais para leste, chegamos a um dos pontos mais cruciais para o entendimento da primeira grande divisão geográfica existente em Essos, a desembocadura do poderoso rio Rhoyne, o maior não apenas neste continente, mas em todo o mundo conhecido. Um rio tão poderoso e tão largo que, em seu ponto principal, um homem postado sobre o convés de um navio localizado em seu meio não consegue ver as margens em nenhum dos lados, ou seja, pode perfeitamente imaginar estar perdido em mar aberto. No passado, o Rhoyne foi o lar de uma poderosíssima e sofisticada civilização de cidades-estado governadas por ricos e importantes príncipes e princesas, e que possuía um grau muito profundo de afinidade com suas águas, a civilização conhecida apenas como Rhoynar, responsável entre outras coisas por instruir os Ândalos nos trabalhos com o aço, antes de sua partida forçada em direção ao Westeros. Os Rhoynares idolatravam sua mãe Rio como sua principal divindade, e foram durante muitos séculos a principal pedra no sapato dos valerianos em seu caminho para conquistar toda a porção oeste de Essos. Mas eventualmente, após uma série de guerras de atrição terríveis entre a Cidade Franca, suas colônias e as cidades-estado Rhoynares, a civilização do Rio finalmente sucumbiu perante o poder dos dragões, após a chamada Segunda Guerra das Especiarias, aquela em que Garen, o Grande, o maior herói de sua civilização, caiu perante o poder do fogo. Após este ponto no tempo, os Rhoynares deixaram de existir como uma grande civilização e como um grande ator no cenário político de Essos, e nos dias atuais, tudo o que ainda resta como um testemunho silencioso do que outrora foi seu grande povo são ruínas carcomidas das grandes cidades do passado, como Nissar e Chroyen, que se encontram rentes ao leito do Rhoyne e de seus muitos afluentes, e os descendentes dos Rhoynares que não foram mortos ou fugiram para longe deste local no passado, que não apresentam sequer uma sombra da opulência que seus antepassados possuíam.
Uma parte do motivo que explica a derrocada deste outrora poderoso povo, aliás, pode ser encontrada mais abaixo no curso do rio, e mais especificamente, em sua própria desembocadura, onde se espalha para os dois lados do curso d'água a antiga e honorável Volantes, a maior dentre todas as cidades livres, que se considerou e ainda se considera, segundo as más línguas, a sucessora por direito da Cidade Franca, tendo tentado inclusive conquistar esse direito pelas vias da guerra, embora tenha sido derrotada eventualmente. Volantes é um grande assentamento, muito maior do que qualquer cidade em Westeros, onde se diz existir uma proporção de 5 escravos para cada cidadão livre, o que também significa dizer que é uma cidade em constante estado de tensão social. A rusga existente entre os escravizados e seus senhores do sangue antigo é profunda, e estes vivem em um estado quase permanente de temor de uma revolta generalizada, de modo que precisam manter os escravizados subjugados sob um regime constante de horror. Para além de Volantes e dos assentamentos arruinados da antiga Rhoyne, o Grande Rio e seus afluentes ainda apresentam outras cidades muradas menores, como Goyandroher, Valissar, Volontheres e Sarmel, que apesar de poderem se mostrar ainda maiores do que as cidades de Westeros, ainda assim são consideradas como assentamentos mais modestos deste lado do Mar Estreito, pois em Essos de maneira geral, os parâmetros para as cidades são bem diferentes. Seguindo adiante para Nordeste, através da sinistra e densa floresta de Coor, atingimos a desembocadura de um outro grande rio do continente, o antigo Sarn, que deu origem a outra grande civilização de cidades-estado do passado, o Reino de Sarnor, considerado como uma das 3 clássicas civilizações de Essos, e que foi completamente obliterado durante o Século de Sangue pelas incursões constantes dos Dothraki, que varriam o coração do continente com seus araques e suas tochas, montados em seus cavalos. A única representante do antigo Reino dos Homens Altos a conseguir sobreviver até os nossos dias foi a cidade de Saf, que se encontra na desembocadura, e que é hoje consideravelmente mais isolada do que em tempos passados, já que as cidades irmãs que a conectavam mais facilmente ao restante de Essos já não existem mais, e seu isolamento geográfico não contribui em nada para torná-la tão rica e importante quanto for antigamente. Ainda mais para leste, ainda nos mantendo no topo do continente de Essos, rente à costa do Mar Tremente, chegamos a 2 locais que são bastante intrigantes: a densa região florestada dos Ifequevron, que seria um misterioso povo diminuto que, segundo as lendas, seria aparentado de alguma forma aos Filhos da Floresta de Westeros, e cuja existência hoje é debatida, querendo dizer que não se sabe ainda se estão entre nós, pois todos desapareceram aparentemente, mas podem ter recuado para as profundezas de suas matas, e as ilhas do arquipélago que formam o Reino dos Homens Peludos de Ib, ou simplesmente Iben, outro reino afamado e antigo que contém um povo único no mundo. Os Homens Peludos são uma raça humanoide aparentada aos humanos normais, mas mais baixa e, obviamente, com pelagem mais profusa e espalhada pelo corpo, além de algumas outras características anatômicas únicas. A grande ilha de Ib sempre ocupou o papel de centro nervoso do Reino dos Homens Peludos, e para além dela, temos também algumas ilhas menores, a única das quais nomeada individualmente é a chamada Ib Distante, uma antiga colônia prisional. Para além disso, o restante do reino se expandiu ou contraiu em diferentes momentos do tempo mais para o continente, e em sua maior extensão histórica, chegou a controlar praticamente toda a região dos Ifequevron, antes de serem empurrados de volta para seu arquipélago pela pressão exercida, precisamente, pelos mesmos Dothraki que haviam devastado Sarnor. A região de Jogwen, um pouco mais a sudeste, é outra conhecida por abrigar um mistério do mundo antigo. Disse que, no passado, essa região da confluência entre a cadeia das Montanhas dos Ossos, a maior cadeia montanhosa do mundo conhecido, que divide Essos ao meio, e as águas do Mar Tremente, foi o lar de uma raça de gigantes feitos inteiramente em pedra, com o dobro do tamanho dos gigantes de Westeros em média, e que tais gigantes foram eventualmente devastados por incursões dos Jogosnai, outro povo nômade guerreiro, afeito à cavalaria e aparentado aos Dothraki, até que nenhum deles sobrasse, e nos dias de hoje, apenas seus restos mortais atestam que eles um dia existiram de todo. Descendo mais pela cadeia montanhosa citada, temos as terras que pertencem ao chamado Patrimônio de Irkun, um antigo reino nomeado em honra ao herói que o teria supostamente fundado, sendo Irkun um dos muitos nomes pelos quais Azor Ahai é conhecido em diferentes partes do mundo. O reino é especialmente centrado em 3 grandes cidades, Bayasabad, Chamiriana e Kayakayanaya, e vive em um constante estado de luta por sua própria sobrevivência contra os mesmos Jogosnai que dizimaram os gigantes de pedra, e habitam as planícies imediatamente a leste das montanhas.
Do outro lado dessas mesmas montanhas, regredindo às planícies do coração do continente, encontramos o chamado Mar Dothraki, uma região de estepes e campinas que serviu como um vetor ideal das invasões e dos ataques do povo de mesmo nome durante o Século de Sangue, e que abriga sua cidade sagrada e, na falta de um termo mais preciso, sua capital, Vaes Dothrak, que em seu próprio idioma significa simplesmente Cidade dos Dothraki. Esse assentamento muito espaçado, ao pé da Mãe das Montanhas e adjacente ao ventre do mundo, carrega um significado especial para todos os Khalazares, e por isso, dentro de seus limites territoriais, portar armas e derramar o sangue de quem quer que seja, mesmo de um escravo, é terminantemente proibido, e a violação desta lei sagrada acarreta em consequências muito graves ao ofensor. Além disso, a cidade é também muito curiosa, no sentido de ser o local para onde os Khalazares literalmente arrastam os ídolos caídos de todas as terras que conquistam, e por isso, um sem número de estátuas de divindades vindas de todos os cantos do continente podem ser vistas aqui, e construções dos mais diferentes estilos se espalham em torno das ruas poeirentas, pois os Dothraki não são grandes construtores, e ao invés disso, forçam seus capturados e escravizados a construírem para eles, usando seus próprios conhecimentos de engenharia e arquitetura que trouxeram de suas terras originais. A cidade também é a sede do Dosh Halin, um templo que reúne diversas feiticeiras, normalmente as viúvas de Khals falecidos, além de seus serviçais, e que, segundo os senhores dos cavalos, são dotadas de estranhos poderes, como o da profecia. Mais ao sul, a partir do território de Vaes Dothrak, encontra-se o impiedoso e implacável Deserto Vermelho, o maior deserto deste lado das montanhas, que contém diversas ruínas de antigas cidades que sumiram, ou pela piora das condições climáticas ou por intervenções Dothraki. E em seu ponto mais profundo, rente ao mar, localiza-se a outra das joias da coroa de Essos, a grande cidade e porto mercante de Qarth, que seus próprios cidadãos têm como a maior cidade e a maior civilização que o mundo já viu ou irá ver. Rica para além da compreensão por conta de sua posição estratégica adjacente aos portões de Jade, o que significa que controlam em essência quase todo o fluxo comercial por mar existente entre as porções leste e oeste do mundo, além da afamada e lendária Curva do Mercador, Qarth é uma cidade condizente em esplendor, a última representante viva de sua antiga civilização, e protegida por sua famosa série tripla de muralhas, pelas agruras do deserto e pelo poder de suas frotas de combate no mar, o que faz com que a cidade se sinta segura de que assim permanecerá sendo pelos anos, séculos e milênios vindouros. Seguindo mais para o oeste novamente, a partir de Qarth, e já deixando as areias profundas de seu deserto, chegamos à região limítrofe conhecida apenas como Liazar, a nação dos homens ovelha, um nome pejorativo conferido a eles pelos Dothraki, dada tanto sua adoração religiosa ao grande pastor, seu principal e único deus, quanto ao fato de serem, eles mesmos, afamados criadores de ovelhas e cabras. Os Liazarenos são um povo pacato e pacífico, não são afeitos à guerra e, por isso mesmo, nunca foram considerados como aliados muito estratégicos ou importantes em tempos de combate. Além disso, essa vulnerabilidade relativa faz com que sejam muito visados pelos Khalazares em suas incursões para angariar escravizados, com diversos ataques ocorrendo por aqui, para que os cativos sejam então levados ainda mais para o oeste, para nosso próximo ponto de parada, a Baía dos Escravos, anteriormente o epicentro do antigo Império Giscari, outra das 3 civilizações clássicas de Essos, e que muitos têm como a mais antiga dentre todas, velha enquanto o mundo ainda era jovem. O Império de outrora e sua antiga capital, Velha Gis, já não existem mais, tendo sido destruídos após uma série de guerras de extermínio contra Valíria, e nos dias atuais, as principais representantes do legado Giscari são as suas 3 descendentes da Baía, as cidades de Astapor, a mais ao sul, chamada de Cidade Vermelha pela cor de seus tijolos, Yunkai, a mais ao centro, chamada de Cidade Amarela pelo mesmo motivo, e Meereen, a mais a norte e maior dentre as 3, que não possui uma alcunha específica já que é composta por uma miríade de cores de tijolos. Existe ainda o assentamento de Nova Gis, mais ao sul, em sua própria ilha, criado pelos poucos sortudos que conseguiram escapar da fúria dos dragões após a queda da Gis original, e que hoje é principalmente conhecida por treinar as Legiões de Ferro. A principal característica dessas cidades, como o próprio nome da baía em que se encontram indica, é o fenômeno da escravidão. Elas são alguns dos maiores centros de comércio de seres humanos no mundo conhecido, e cada uma das quais ficou notória por um ramo específico dentro deste nefasto negócio. Astapor é famosa por treinar os Imaculados, tidos como a melhor infantaria em todo o mundo, soldados escravos que são sempre castrados e que obedecem seus senhores com um fanatismo completamente cego.
Yunkai, por sua vez, treina escravos de cama, nas mais diversas técnicas dos prazeres, e seus escravos treinados são afamados e cobiçados em todo o mundo, encontrando caminho até locais distintos, como palácios, templos e as casas de travesseiros mais requisitadas de Lys. E finalmente, Meereen é mais afamada por suas grandes arenas de luta. As gladiaturas ocupam um papel importante dentro da cultura do povo Giscari, tanto pelo aspecto da violência do esporte em si quanto por uma questão religiosa, sendo elas um elemento que agrada profundamente aos deuses de Gis. E por isso, diversas arenas na cidade apresentam lutas muito elaboradas, às vezes chegando ao ponto de serem espetáculos cômicos, em diversos momentos do ano, e a arena de Daznak, em especial, é tida como a maior e mais importante de todas, com espaço para abrigar mais de 30 mil espectadores eufóricos. A baía em si ainda é pontuada por alguns outros assentamentos menores e por algumas ilhas, mas o que mais nos interessa para nossos propósitos hoje é o que existe imediatamente ao oeste dela, a região que talvez seja mais sintomática e importante para o entendimento da forma como Essos foi politicamente moldada nos últimos séculos, a hoje arruinada e semi-destruída e afundada Península do Sempre Verão, que em um passado não tão distante foi o lar da cidade franca de Valíria, o maior, mais rico, mais poderoso e mais importante assentamento humano que já existiu e o epicentro do maior império que Essos e o mundo conhecido já testemunharam. Os valirianos eram conhecidos por muitos nomes, incluindo Senhores de Dragões e Senhores do Mundo, e por um bom motivo. Seu domínio e sua afinidade quase sobrenatural com essas criaturas, as maiores armas de guerra que já foram vistas neste nosso mundo físico, permitiu que os valirianos saltassem do estágio de um mero bando de pastores de ovelha entre as colinas da península, em seus primórdios, aos incontestáveis mestres do mundo mortal, alcançando um estágio tal que muitos homens pelo mundo, incluindo aí muitos dos próprios valirianos, os consideravam como uma casta diferenciada de homens, acima dos demais, pessoas que não obedeciam às leis da natureza e que não respondiam nem perante deuses, nem perante nenhum outro povo, sendo em essência mais deuses do que mortais por seu próprio direito, o que apenas era corroborado por sua aparência de uma beleza igualmente sobre-humana, com cabelos e olhos claros e desconcertantemente chamativos. A cidade franca e o império que controlavam eram nessa época os incontestes senhores da existência, mas após o evento misterioso e devastador conhecido apenas como a Condenação, que varreu de uma hora para outra a mais orgulhosa das cidades e todas as grandes famílias detentoras de dragões, com a notável exceção de uma, a Península do Sempre Verão se quebrou e se partiu, e até os dias de hoje é cortada de forma irregular pelo chamado Mar Fumegante, se tornando um local sombrio onde homens sensatos têm medo de ir, por temerem ser eles próprios tragados pela condenação que, segundo os rumores, ainda governa Valíria. Nos deslocando novamente mais a leste, já tendo falado a respeito de todas as terras deste lado da cadeia montanhosa dos ossos, nos detenhamos durante um momento para falar a respeito da terceira dentre as grandes civilizações clássicas de Essos, o hoje conhecido como Império Dourado de Iti, um dos grandes povos do mundo contemporâneo, que descende diretamente do Império da Alvorada, que também disputa o posto de civilização mais antiga em toda a existência. Iti já foi, no passado, um estado poderoso e coeso, dominando boa parte da porção sul de Essos a leste das montanhas. Mas nos dias atuais, o império é mais nominal do que efetivo. O atual imperador, que governa a partir da grande cidade de Yin, no sul, não possui muito poder efetivo para além das fronteiras de sua própria cidade, e no restante do território imperial, senhores da guerra locais e outros pretendentes ao trono contendem em nome do poder, deixando Iti num verdadeiro estado de anomia política e social. Um pouco mais a leste e a sul, para além das terras de Iti, chegamos a outra das porções mais bem conhecidas, se é que podem ser chamadas assim, deste lado das montanhas, as Terras das Sombras, uma região escarpada, montanhosa, inóspita e misteriosa, na qual poucos Westerosi já se aventuraram e que guarda, segundo lendas, muitos perigos e coisas fantásticas, como criaturas mitológicas, misteriosos homens tatuados detentores de estranhos poderes mágicos, a insondável cidade cadáver de Stygai, tão medonha e ameaçadora que até mesmo os necromantes temem se aproximar dela, e o mais estranho de tudo, dragões, se formos confiar nos relatos.
Na ponta da Península das Terras Sombrias encontra-se a outra grande cidade oriental mais afamada entre os 7 reinos, e um dos maiores portos do mundo conhecido, Ashrai da Sombra, uma cidade composta inteiramente por uma misteriosa pedra negra que parece beber o sol de alguma forma, que é muito menos populosa do que aparenta, guarda um sem número de mistérios dentro de suas muralhas, é o epicentro da magia e dos conhecimentos arcanos em todo o mundo e, além de tudo isso, é provavelmente o limite dos conhecimentos da maioria esmagadora de Westerosis, mesmo dos mais versados no que diz respeito à geografia do mundo, no sentido de que muitos não podem sequer conceber a ideia de uma distância maior do que até Ashrai. Nos orientando por fim ao norte, existe a região que é mais conhecida em Westeros simplesmente como o Oriente ou o Extremo Oriente, uma porção do mundo da qual falei em detalhes em um vídeo bastante recente no canal. Essa região, de longe, é que possui o menor volume de informações, confiáveis ou especulativas, nos arquivos da Cidadela, desperta pouco interesse nos Westerosi de maneira geral, dado seu extremo isolamento e distância. Mas não deixa por isso de ser fascinante para os leitores, e apesar das poucas informações que nós, consumidores da obra, também temos, é uma região curiosa para se conhecer, conforme você poderá constatar assistindo ao vídeo que citei, cujo link deixarei na descrição abaixo. Por conta disso, não me estenderei aqui enumerando distâncias ou divisas, até por ser este um esforço quase em vão. O volume baixo de informações precisas que temos sobre o Oriente se estende também aos seus parâmetros geográficos e políticos, de modo que mal sabemos onde suas principais cidades se localizam, e com relatos conflitantes sobre esse tema. Lugares como a Floresta de Mossovi, as Mil Ilhas a norte, a Desolação Cinzenta a leste, as Montanhas da Alvorada ao sul, e o Mar Sangrento e, mais adiante, as planícies de Jogosnai e o Grande Deserto de Areia a oeste, são alguns dos mais misteriosos dentro das Crônicas de Gelo e Fogo, e existem ainda mais terras emersas com toda a certeza ainda mais para leste a partir destes lugares, mas nosso conhecimento geográfico delas é nulo, e os mapas já elaborados todos param na altura da Desolação. Pessoalmente, acredito que é melhor que estes lugares talvez sejam deixados desta forma mesmo, insondáveis e misteriosos, para aumentar ainda mais o fascínio de Essos de um modo geral. E é com esta ponderação que encerramos nosso tour de hoje pelo mapa do maior de todos os continentes. E aí está, esse foi o meu take sobre esse assunto, sobre a geografia do continente de Essos, para que vocês consigam criar pelo menos um mapa generalista mental desse continente, consigam se situar melhor, tanto na leitura das crônicas, quanto, por exemplo, quando vocês forem ler O Mundo de Gelo e Fogo, para terem uma ideia mais ou menos de onde as coisas ficam. Espero que vocês tenham curtido o giro e as informações adicionais que eu coloquei. Escrevam aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam deste vídeo. Reforço os pedidos para que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e considerem os meios diretos de contribuição que eu expliquei mais cedo. Além de darem uma olhadinha aqui embaixo na descrição nos links de produtos do canal da Amazon. Também peço a todos que deem uma olhadinha na descrição e no primeiro comentário fixado o link para o meu segundo canal, a Omnipédia, onde eu falo a respeito de temas ligados às humanidades. Se vocês curtem o meu estilo, curtem o meu texto ou curtem esse tipo de temática, vai valer a pena dar uma olhadinha nos vídeos que já estão por lá. E inclusive agora, no dia 31 de outubro, vai ser lançado na parte da noite, acredito eu que eu programei para 19 horas, um vídeo especial sobre a história do Halloween. Ficou legal demais, parece mais um documentário, vai valer muito a pena assistir, então se inscrevam por lá para vocês conferirem em primeira mão, demorou? Grande abraço a todos, agradeço pela audiência, pela paciência e pelo interesse naquilo que eu faço, como sempre, e verei a todos vocês novamente no próximo vídeo do MGF, ou no dia 24, porque teremos live especial de aniversário, no caso meu aniversário, dia do meu nome, meu aniversário de 31 anos, em que eu vou tirar um tempinho para conversar com vocês a respeito dos mais diversos temas e ler as suas mensagens também. E terei a participação especial do meu ilustre amigo e colega criador de conteúdo, Robilan Correia Júnior, do canal Ficção Insólita e que também contribui para o Explorando Segredos e Mistérios. Espero vocês lá também. Grande abraço a todos e valeu!